Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos. Graças a Deus estamos aqui, mais uma rica oportunidade aprendendo com o nosso Deus. Amém? Pessoal, antes de mais nada, eu vou convidar vocês, vai ter um link aqui na descrição do vídeo. Eu peço a vocês que vocês entrem e ali vai ter 3 tópicos, né? Instagram, Facebook e YouTube. Entre em cada um deles, curta a página, segue aqui a página também do YouTube, clica no sininho ativa o sininho, né? Para que vocês sempre estejam por dentro de todos os vídeos que eu estou lançando diariamente. Amém? Assim, Deus te abençoe também grandemente. Pessoal, vamos estar lendo Hebreus de número 12. Olha que a palavra de Deus nos ensina. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o seu próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige, como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor e nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor, ele disciplina quem ama. Ele castiga todo aquele quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, a disciplina é para todos os filhos. Então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos agora ao Pai dos Espíritos para que assim vivemos. Nossos pais nos disciplinavam por um curto período, ou seja, só criança, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Só que mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição ele vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a sua bênção, ele foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com muitas lágrimas. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estavam em chamas, nem as trevas, a escuridão e a tempestade. Ao soar da trombeta e ao som de palavras tais, que os ouvintes rogaram que nada mais lhe fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram os milhares de anjos em alegre reunião, à igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparão, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte nos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu.
As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Amém? Graças a Deus por isso. Pessoal, nós vemos aqui que o escritor de Hebreus, ele começa aqui a abranger o capítulo de número 12, falando, né, a respeito de sermos obedientes. Ele inicia dizendo, olha, nós temos que nos afastar de tudo aquilo que nos atrapalha de alcançarmos a Deus. Amém? Nós estamos sim rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, ou seja, testemunhas que estão vendo o nosso comportamento, sejam físicos, sejam espirituais, né? Estão vendo a nossa fé. E fala, olha, livre-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Ou seja, eu e você, meus amados, temos que nos avaliar. Temos que sermos libertados de tudo aquilo que nos atrapalha de servir ao Senhor 100%. De tudo aquilo que rouba a nossa atenção, o nosso foco de servir a Deus em zelo, em integridade, amém? Nós temos que ter os olhos fitos em Jesus, pois Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Não existe outra coisa, né, que possa receber a nossa fé, somente Jesus. Ele é o autor da fé e ele também é o consumador, amém? Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha da cruz, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição. Olha só, está trazendo uma reflexão para mim, para você. Ei, eu e você estamos sendo convidados a pensar bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Quem é esse, meus amados? Jesus. Ele suportou a minha e a sua aflição. Ele suportou todas as dores pelo meu e o seu pecado, pela minha e a tua morte. Ele morreu no meu e no seu lugar, meus amados. Então pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem, porque na luta contra o pecado vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar seu próprio sangue. Você está morrendo por causa de Jesus? Você está entregando o teu sangue na cruz por alguém? Então, meus amados, pensem bem. A minha luta e a tua luta contra o pecado não é tão grande como Jesus passou por mim e por você. Amém? O pior, o mais pesado, Jesus pagou no nosso lugar. Ele entregou a sua vida. Ele suportou todas as dores imagináveis, meus amados, a ponto de cair até a última gota de sangue do corpo dele por mim e por você. Então vamos parar de ficar, trazendo argumentos, de uma vida de santidade, que é muita luta, que é muita perseguição, que é muito isso, muito aquilo. Ei, olha quem pagou o preço do meu e do teu pecado. Olha o que ele suportou no meu e no teu lugar. Então, não vamos se desanimar, não vamos cansar, vamos, pelo contrário, meus amados, lembrar sobre a palavra de ânimo do Senhor. Ele fala claramente aqui, vocês esqueceram da palavra de ânimo? Que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor e nem se magoe com a sua repreensão. É claro que o Senhor está falando aqui, meus amados. Se você puder ler Apocalipse 3:21, eu acredito que é uma promessa tão profunda que todo dia, se a gente lembrar dessa palavra, a gente vai ter ânimo para vencer mais um dia. Apocalipse 3:21 fala assim, ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Então, meus amados, se você permanecer fiel no Senhor, em obediência ao Senhor, vivendo a santidade que o Senhor propôs a mim e a você, um caminho de paz, meus amados, nós herdaremos esta promessa de assentar-se ao trono junto com Cristo. Com Cristo, meus amados. Amém? Então, ele fala, assim como eu venci, sentei à destra do meu Pai, assim vocês que vencerem este momento, que é hoje, que eu e vocês estão passando, sentaremos também com Cristo, ao lado de Cristo. Amém? Glórias a Deus por isso, meus amados. Então, a gente vê claramente que aqui ele começa a enfatizar a respeito do quê? De que eu e você temos que entender que o Senhor disciplina a quem Ele ama. Se você está tendo um ato de disciplina da parte de Deus, você tem que entender, meus amados, que só tem poder de disciplinar aquele quem ama. Amém?
É fato, um pai disciplina o filho porque ele ama o filho, ele quer o melhor para o filho. Ele não quer que o filho sofra por falta de obediência, porque lá na frente ele sabe o fruto que dá desobediência. Vai trazer muito problema, vai trazer muita dor de cabeça. Então o pai, ele repreende, ele disciplina quem ele ama. Então se você está sendo disciplinado pelo Senhor, o Senhor está chamando a tua atenção com esta palavra, entenda que você é amado dele. Ele te ama. Por isso que ele está trazendo a palavra de repreensão. E ele fala, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. E nem se chateie porque está chamando a tua atenção. Porque a palavra, meus irmãos, confronta mesmo. A palavra de Deus não é para massagear o ego do homem. A palavra de Deus, meus irmãos, é para confrontar aquilo que está errado. Confrontar, porque tem que ser transformado para melhor. Então, meus amados, se eu estamos tendo uma conduta, um caminhar que não condiz com a palavra de Deus vai nos repreender, vai nos disciplinar, para que a gente venha entrar no trilho, para que a gente venha estar andando fielmente aos passos do Senhor. Porque, meus amados, ele está dizendo claramente, olha, o Senhor disciplina quem ele ama, ele castiga todo aquele que aceita como filho. Ei, eu e você, nós temos condições de suportar as dificuldades, porque a gente tem que receber a disciplina, porque Deus os trata como filhos. Porque Jesus, meus amados, ele veio ao mundo como unigênito, ele era o único filho de Deus. Depois que ele morreu no meu e no teu lugar, agora todos nós que entramos nessa aliança, nesse segundo concerto com a humanidade da parte de Deus, agora nós passamos a ser filhos de Deus. Fomos adotados por Deus, fomos enxertados na oliveira verdadeira. Amém? Agora ele nos trata como filhos também. Primogênito é Cristo, agora nós somos os demais filhos de Deus. E ele enfatiza aqui, pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Ele faz aqui a menção, um comparativo, nós humanos, nós terrenos. O pai não disciplina o seu filho? Disciplina. Né? Ainda mais que disciplina quando é mais pequenininho, né? Quando está crescendo, está formando o caráter. O pai, a mãe está sempre ali tratando, né? Disciplinando, mostrando o que é certo, mostrando o que é errado. Então, o pai faz isso. E Deus celestial também não vai fazer isso? Amém? E ele fala assim, olha, se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos. Ou seja, se você não quer ser disciplinado por Deus, então você não é um filho legítimo, e sim ilegítimo, então você vai ficar de fora. Amém? Graças a Deus por isso. Então, depois dessa disciplina aqui, meus amados, eu posso trazer aqui uma passagem para vocês a respeito do caminho que nós devemos trilhar. No mundo, meus amados, no espiritual eu digo, sabe, só existe 2 caminhos a ser trilhados, 2 escolhas. Isso cabe a mim e cabe a você escolher. Mateus 7,13 diz assim, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Não são poucos, está escrito muitos aqui. E continua, poucos são os que encontram essa porta, e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Então, meus amados, está muito bem resolvido aqui, está muito bem esclarecido. Existem 2 portas, porta estreita, porta larga. Aonde que muitas pessoas estão entrando? Larga. Aonde poucas pessoas estão encontrando? Estreita. Se a palavra está falando que é a porta estreita que vai levar à salvação, quer dizer, vai ser apertado. Vai ser apertado não no sentido que poucas pessoas vão entrar porque está apertado o caminho que não cabe pessoas. Pelo contrário. O significado aqui é que as pessoas não querem se libertar, as pessoas não querem se esvaziar, né, da carnalidade, as pessoas não querem viver a santidade que Deus está propondo. Porque, meus amados, para viver a santidade com Deus, nós temos que negar a si mesmo todos os dias. Jesus mesmo disse isso, falou assim, olha, vocês querem ser meus seguidores, querem ser aprovados por mim, tome a tua cruz, negue a si mesmo e me siga. Quer dizer, e tem uma cruz para ser levada também, meus amados. É de graça? É de graça porque o Senhor nos concedeu, mediante a graça dele, mas não é de graça. Eu e você temos que nos esvaziar de muitas coisas, temos que negar muitas coisas para agradar a Deus. Então, esse é o significado da porta estreita. Amém? Glórias a Deus por isso. Então, meus amados, a gente vai vendo que ele está falando aqui, né, a respeito da disciplina, continua, né, falando que a hora que você está sendo disciplinado por Deus, é um momento, sim, que você fica um pouco triste, só que mais tarde, lá na frente, você vai ver que vai produzir fruto de justiça, vai produzir fruto de paz, né? Você que está exercitando essa disciplina do Senhor, você vai ver que vai trazer paz no seu coração lá na frente, você vai ver que aquilo está fazendo efeito.
Amém? Então, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Fortaleçam. Amém? Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja o quê? Curado. Esforcem-se para viver em paz com todos os seres santos. Amém? Ele fala aqui, olha, sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Graça, meus amados, é favor imerecido. Eu não mereço, você não merece. Amém? Não permita que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Quer dizer, além de você se desviar do caminho, vai levar um monte junto com vocês, contaminando os outros. Não contamine, não seja um agente de contaminação. Seja um agente, meus amados, de transparecer a bênção do Senhor, de contagiar, que é diferente de contaminar. Amém? Não haja nenhum imoral ou profano. Quer dizer, meus amados, não podemos negar a fé, não podemos negar o que Cristo fez por mim e por você. Esaú, o que ele fez aqui? Ele faz uma menção. Esaú, por causa de uma refeição, né? Esse homem que ali, né, o estômago falou mais alto, ele vendeu os direitos de herança, né, para o irmão dele, como o filho mais velho. Depois que ele foi pedir a bênção para o pai dele, aí teve que chorar. E não adiantou mais, porque já tinha vendido. Amém? Então, meus amados, é muito lindo, né, quando ele começa a falar tudo isso, né, que Jesus, né, é mediador de uma nova aliança, o sangue aspergido, né, que fala melhor do que o sangue de Abel. Então, meus amados, Abel, ele foi morto pelo irmão dele, Caim. Então, quando ele foi morto, lá em Gênesis 4, a partir do 10, você fala assim: e disse o Senhor, falou para Caim, o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Ele pagou preço, meus amados, entende? E por mais que esse sangue do irmão dele está clamando por justiça até nos dias de hoje, no mundo espiritual, ainda existe um sangue muito maior e superior, que é o sangue de Cristo, meus amados. Então todos nós, eu e você, que recebemos o sangue de Cristo, que não cria resistência, que aceita, que obedece, meus amados, nós passamos a ser o quê? Filhos de Deus. Fomos comprados pelo sangue do Senhor. Amém? Então é claro isso aqui, meus amados. Tudo isso que a gente está lendo é muito fundamental. Então, para enfatizar e para finalizar aqui no sentido que o Senhor está falando de correção, de disciplina, então é isso. Provérbios 3, 11 e 12 também fala a mesma coisa. Olha, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor e nem se magoe com a sua repreensão. É literalmente o que ele está dizendo. O Hebreu está replicando o que em Provérbios foi escrito. Pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho a quem deseja o bem. Amém? Glórias a Deus por isso. Então, meus irmãos, nós cristãos devemos o quê? Não só receber a disciplina de Deus, mas estar sujeitos inteiramente ao Pai Celestial. Não é só aprender a disciplina, nós temos que praticá-la para que venhamos o quê? Tirar proveito, para o nosso proveito. Embora os pais disciplinem os filhos como acham melhor, Deus os disciplina tendo em vista todo o nosso bem. Ele é muito mais profundo do que nós, meus amados. Ele esquadrinha o coração. O pai conhece o filho, mas não completamente. Porque no momento de quatro paredes, o filho está pensando em uma coisa que o pai não vai saber. Agora Deus não. Deus, ele sabe tudo, está nu e patente aos teus olhos. Ele enxerga tudo. Até aquela tristeza mais profunda do seu coração que você não expõe para ninguém. Deus conhece. Amém? Então, cada experiência, Deus nos molda como um novo santo, separado para os seus bons propósitos. Amém? Esse é os propósitos de Deus na nossa vida. Né? Um fruto pacífico de justiça que indica o resultado da correção de Deus, que é a paz e que é a justiça. Amém? Então, meus irmãos, às vezes, significa que, como aqui, estar na presença do Senhor, daí se deduz, né, que sem santificação não se pode permanecer em sua santa presença. Sem santificação, meus amados, ninguém verá o Senhor, porque Deus é santo. Se você não tiver em santidade, você não consegue chegar próximo dele, né? Naquele grande dia, meus amados, também se não tiver santidade, obediência, não verá o Senhor. Amém? Então, na verdade, até Satanás chega diante de Deus, né? Jó, de número 1, a gente vê aqui que Satanás estava rodeando a terra, passeando pela terra e se apresentou para Deus, né? E ali o Senhor, né, testificou através de um homem, Jó, que era íntegro a ele. E um dia, meus amados, todos os joelhos se dobrarão diante do Senhor. Isso a gente lê, meus amados, lá em Filipenses.
Filipenses 2, 10, 11 fala: para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todas as línguas, meus amados, independente de religião, independente se a pessoa acredita ou não acredita, ela vai ser obrigada, ela vai se prostrar com os joelhos no chão e falar: só Jesus é Rei, só Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Querendo ou não, vai ser obrigado a fazer isso, meus amados. E aqueles que foram salvos, vai para Deus. E aqueles que não viveram a santidade de Deus, vai para o inferno. Não tem outro caminho, meus amados. Então, a gente vai vendo aqui, né, que fala sobre a santidade, querendo significar que a retidão, né, a prática determina a percepção de uma pessoa. Você consegue ver quem é santo e quem não é. Santo, que eu digo, meus amados, não é de idolatria, não, de idolatrar a pessoa que é santa, canonizou uma pessoa, não, isso não existe. Está falando de santidade, de viver em obediência a Deus. Nós somos justificados mediante o quê? O sangue de Cristo. Amém? Então, tal retidão nesta vida nos permite ver o Senhor agora. Como a gente vê em Gênesis 32:30, e a gente vai lendo, né, sobre isso. E Deus é maravilhoso. Então, meus amados, para finalizar essa palavra, né, a gente vê que aquele que é dos céus, que é naturalmente Cristo, que advertiu na terra e agora está junto ao Pai, né, ele fala muito menos nós, quanto maior a revelação, maior a responsabilidade. Então, meus amados, quanto mais você sai se aprofundando com Deus, Deus vai abrindo o leque para você, Deus vai te consagrando, Deus vai te mostrando o caminho, né? Você vai ali sendo ungido pelo Senhor, maior são as suas responsabilidades, mais você vai ter que se despojar do seu velho homem, mais você vai ter que se limitar à sua carnalidade. Quanto mais você aumenta a tua santidade com Deus, meus amados, mais você tem que crucificar a tua carne. Mas você vai ter que se despojar de todo o seu eu. É se esvaziar de tudo, meus amados. Simplesmente viver a santidade, viver o espiritual com Deus. Então não tem outro jeito. Você quer conhecer a Deus verdadeiramente como Ele é? Você vai ter que se esvaziar da sua carnalidade. Porque a carnalidade nos impede de ver a Deus. Amém? Então, se os israelitas ali foram sentenciados por não acreditarem nas promessas de Deus, você lê lá em Números 14, muito mais os seremos por incredulidade. Então, meus amados, Deus está mostrando tudo a palavra para nós. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus que está entre nós. Então, se aquele povo foi castigado pela desobediência e todos eles morreram pela incredulidade, então, quanto mais a nós, agora que tem o sangue de Cristo que nos justifica, se a gente negar o sangue de Cristo, meus irmãos, a nossa condenação com certeza é muito maior do que aquele povo. Então, meus irmãos, não vamos ser incrédulos, amém? Então ele fala aqui para finalizar: a terra tremeu no Monte Sinai, a terra e o céu tremerão nos últimos dias. Mateus, a gente lê isso daí, Mateus 24, 29, que fala: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, ou seja, Jesus, e todas as tribos da terra se lamentarão, todas as nações vão se lamentar, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com quê? Com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, não é todos, é os escolhidos, desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então, meus amados, essa é a palavra de Deus, né? Esses dias, esse grande dia está muito próximo, né? E ele fala: mas o reino de Deus não se abalará, porque durará para toda eternidade. Lucas 18, 29, ele fala sobre isso. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus deixará de receber na presente era, ou seja, aqui, muitas vezes mais, e na era futura, que é o principal, a vida eterna. Então tudo que você está fazendo para o Senhor, meus amados, você vai ser coroado, você vai ser respondido, você vai ter sua recompensa. Não é para fazer para ter recompensa, é fazer com amor, e assim Deus vai te recompensar. Então, se você sacrifica, sabe, momentos de família, às vezes para pregar o evangelho, para assumir os compromissos de levar a palavra para o sedento, para ajudar, né, as nações que são carentes, que precisam da palavra de Deus, restaurar famílias, você que está fazendo isso, que às vezes se abstém de ter, né, um passeio em família, de ir sempre no final de semana passear no shopping com a família,
mas para fazer a obra de Deus, é isso que ele está dizendo. Vocês que fazem isso, que sacrificam tais coisas para a obra de Deus, vocês vão ser recompensados por Deus. Amém? E para finalizar, a palavra fala que o nosso Deus é um fogo consumidor. O autor conclui aqui a sua longa advertência àqueles tentados a abandonar a fé. Meus amados, a luta vem para fazer a gente abandonar a fé, mas não sejamos fracos, nós vamos usar as armaduras do Senhor, amém? Então, com uma descrição vívida do juízo de Deus, né, que está em Deuteronômio 4, 24, ele fala sobre isso, né, que pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso, é fogo consumidor, então o Senhor julgará o seu povo por completo, mas não vai ter injustiça. O nosso Deus, ele vai ser justo, ele vai julgar todo o seu povo. Todas as almas serão julgadas, amém? Então mantenha a fidelidade, mantenha a santidade, viva o que você está aprendendo das Escrituras para que você venha a ser esse povo escolhido por Deus, esse povo salvo, amém? Que Deus abençoe com essa palavra, fique na graça e na paz de Jesus Cristo.